Paz do Senhor, meus amados. Vamos sentar, por favor. O nosso pastor presidente, pastor Clementino, já me ligou aqui. Ele manda a paz do Senhor a todos vocês. Está lá assistindo, bem feliz de ver, né, a lotação da igreja, né, todos aqui cooperando, né, o grupo de varões também. E eu sempre digo, né, é muito bom participar da festividade com as irmãs, porque as irmãs são mais animadas, né? São mais animadas que os jovens, são mais animadas que os varões. É verdade ou não é? Parabéns a todas as irmãs, né, a todas as mulheres aqui nessa noite, pelo dia, né, comemorativo, Dia Internacional da Mulher. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, né? As horas já se adiantam. Nós vamos ler aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 20. O Senhor tem algo a falar aos nossos corações, mais ainda nesta noite, né? Quem já ouviu a voz de Deus aqui nessa noite? Ele tem muito mais a falar aos nossos corações. Queridas, quantos já ouviram falar que a Bíblia é um livro machista? Levanta a mão. Olha, várias mãos se levantaram. Isso é o que a gente ouve muito hoje em dia, dizendo que a Bíblia é um livro machista, né, que relega as mulheres para um segundo plano. O que não é verdade. Nós vamos aqui, rapidamente aqui nessa noite, ver algumas personagens, algumas mulheres da Bíblia, que Deus usou e honrou tremendamente. E que com certeza nós sairemos daqui edificados e adorando ao Senhor, agradecendo a Ele por tão grande salvação e por tão grande bondade para com todos nós. Então, capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 11, Jesus tinha morrido, já tinha aqui nesse caso ressuscitado, e a partir do versículo 11 consta a seguinte passagem: Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Minhas amadas irmãs, as mulheres são tão importantes que as primeiras pessoas que viram Jesus após a ressurreição foram mulheres. E a primeira pessoa com quem Jesus conversou foi uma mulher, dizendo: Mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? Temos aqui hoje filhas, temos mães, temos avós. Quantas avós nós temos aqui nessa noite? Olha aqui, quantas mãos levantadas, né? Temos aqui também no nosso púlpito, irmã Badorci, demais irmãs. Deus cuida de cada uma de vocês. E eu quero aqui mencionar algumas personagens, mulheres da Bíblia, e eu quero começar mencionando, não vai dar tempo de ler, né, as passagens de cada uma delas, mas eu quero começar mencionando uma personagem que era relegada a um segundo plano. Talvez você esteja aqui nesta noite
glorificando a Deus, participou desse louvor maravilhoso, se alegrou na presença de Deus, falou até em língua estranha, mas talvez o seu coração esteja apertado, porque você deixou a sua família lá com algum problema, você está pensando no problema que você está passando, ou alguma enfermidade, como nós temos muitas irmãs passando por enfermidades aqui nessa noite, como a nossa irmã Vera, e muitas outras aqui que estão encontrando dificuldades na sua saúde. Mas Deus é um Deus que vê todas as coisas. Agar, que era aquela mulher empregada de Sara. Sara era estéril, não podia dar um filho a Abraão, então ela sugeriu que Agar, então, pudesse substituí-la para gestar um filho para Abraão. Ela quis se adiantar à promessa de Deus. Abraão aceitou, a sugestão, ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, ela começou a se desentender com Sara. E Sara partiu para cima dela. Porque tudo bem que Agar provocou Sara, O texto vai dizer que Agar começou a provocar Sara. Então Sara não aguentou e partiu para cima dela. Ela não suportou a pressão de Sara e fugiu. Nós temos duas menções de fuga dela. Depois, quando ela teve o filho Ismael, ela fugiu também. Ela foi despedida por Abraão por ordem de Sara. Olha, manda essa mulher embora com seu filho aí, que é o meu filho agora que nasceu, é o Isaac, que é o filho da promessa. Então, na segunda vez, Agar foi despedida e no deserto a água acabou, ela deixou o menino num lugar e foi chorar em outro lugar. Aí o Senhor aparece para ela e diz assim, que ouviu o choro do menino. Mas nessa primeira ocasião, quando ela estava grávida, ela fugiu e um anjo apareceu para ela e falou para ela, não fuja, volte para a sua senhora. E ela ouviu essa mensagem do anjo e depois ela declara, olha, realmente o Senhor Deus é aquele que me viu, é aquele que vê. Talvez nesta noite você esteja passando despercebida, talvez aqui ninguém saiba o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está passando, mas Ele vê, Ele está vendo. No decorrer também do Antigo Testamento, eu tenho uma passagem tão extraordinária, em Números 27, quando o povo ainda estava caminhando pelo deserto, nós temos a história de um homem chamado Zelofeade. Ele tinha 5 filhas, 5, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Ele morreu. E não tinha filho. E a lei dizia que somente o filho podia herdar. Então as 5 filhas, depois da morte do pai, elas chegaram até Moisés e disseram para Moisés, Moisés, o nosso pai morreu e nós ficamos sem herança. Dá um jeito. Diz que Moisés consultou o Senhor e apresentou a causa daquelas filhas, daquelas moças. E o Senhor mandou mudar a lei por causa daquelas moças. Minha querida, saiba que nesta noite Deus pode mudar a situação, por mais difícil que seja, por mais impossível para o ser humano que seja, Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode mudar a situação. Temos também Hulda, a profetisa, que está mencionada em 2 Reis, capítulo 22, do 14 a 20, e depois em 2 Crônicas. Essa mulher era mencionada muito rapidamente, era uma profetisa, na época em que o rei era Josias, então mandou consultar essa profetisa, porque eles estavam lendo o livro da lei e viram algumas profecias ali, e consultaram Hulda, e ela profetizou 2 coisas. Ela disse, o reino de Judá vai ser destruído por causa da idolatria. E o reinado de Josias vai ser um reinado de paz. Ela emitiu essas 2 profecias.
E foi exatamente o que aconteceu. Sabe por quê, minhas queridas? Porque Deus usa as mulheres. Deus usa as irmãs. Hoje nós estamos vendo o dom de profecia um pouco banalizado. Mas eu sou de uma época que quando alguém começava a profetizar, você podia esperar que algo ia acontecer. Nesta noite, Deus está querendo usar a sua vida, querendo usar você no dom que Ele te deu, e há muito tempo você deixou para trás, mas nesta noite Ele quer voltar a te usar. Nós temos também a história de Débora, a profetisa, no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Nós vamos ver a única mulher que foi levantada como juíza de Israel, porque era uma época em que não tinha rei, só tinham juízes. Então Deus levantava um juiz, aí livrava o povo da escravidão daqueles que estavam oprimindo o povo de Israel, e aí o povo era liberto, aí eles ficavam em paz. Mas daí o povo de Israel começava a fazer o que era mal perante Deus mais uma vez, e aí os inimigos vinham, atacavam, subjugavam Israel. Israel novamente se arrependia, depois que estava sob o regime de escravidão, e aí o Senhor levantava mais um juiz para libertar, e esse ciclo se repetia, até que o Senhor levantou Débora, uma mulher. Se você depois ler a história no capítulo 4 e 5 de Juízes, aquela mulher se levantou e ela faz uma declaração tão forte, porque tinha lá um capitão, né, da guarda, que chamava Baraque, né, e eles estavam sob o jugo de Canaã, e tinha um capitão do povo inimigo que chamava Cícera. O nome é o nome que hoje em dia é de mulher, mas era Cícera, era homem, era um capitão, que tinha um exército muito grande, e o Baraque, que era o capitão do povo de Israel, estava com medo de enfrentá-lo, de enfrentar o exército do inimigo. E Débora teve que se levantar, ele teve que pedir, ele pediu para ela: olha, eu só vou para a guerra se você for comigo. Ela falou: eu vou com você. E Débora foi com ele, e profetizou que Deus daria a vitória, e que a fama da derrota do inimigo não seria de Baraque, seria de uma mulher, não seria dele. E na guerra, Baraque então, quando viu que estava Cícera, o capitão do povo inimigo, quando viu que estava sendo derrotado, ele fugiu. E aí ele encontrou com uma mulher chamada Jael, que nem era do povo de Israel. E ele disse: eu estou com sede, me dê água. Ela: não, vem para cá, vou te dar água. Aí deu leite para ele, ele deitou e dormiu. Ela pegou uma estaca e um martelo e pregou na fronte dele e o matou, porque Deus usa as mulheres. Deus usa as irmãs, e nesta noite Deus está conclamando e levantando um grande exército de mulheres para combater o inimigo, combater todo aquele que se levanta contra a sua casa, contra a igreja, para que você possa batalhar na linha de frente. A Assembleia de Deus, ela tem como característica as mulheres trabalharem, orarem, apresentarem ao Senhor e serem usadas tremendamente, ajudando os obreiros, ajudando a igreja, ajudando a congregação. Mas o Antigo Testamento conta a história de uma mulher também chamada Abigail. Essa mulher foi de uma sabedoria, porque ela casou com um homem cabeçudo, ignorante, um homem bêbado, um homem maligno. E ela batia de frente com ele, né? Era isso que acontecia? Não, ela não batia. Lá em 1 Samuel 25, você vai ver a história. Esse homem chamava Nabal, e Davi ainda não era o rei, mas já tinha sido profetizado que seria o rei. Mas Saul ainda não havia morrido, então Davi andava com o seu bando, porque Saul queria matá-lo. E aí ele mandou lá uns emissários falar com Nabal, que era o esposo de Abigail. Abigail era uma mulher muito bonita e muito sábia.
E foi falar, os moços de Davi foram falar com Nabal e falou assim, olha, a gente vai estar passando por aqui, tentou lá uma conversa de aproximação. O homem chegou e falou assim, não sei quem é esse Davi, sai para lá, não quero nem saber. Quando o Davi teve o retorno disso daí, falou assim, então vamos lá, levantou 400, vamos matar todos os homens dessa família, todos. Um dos empregados de Nabal que viu isso, correu para Abigail e falou assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. Essa mulher pegou, já sei o que eu vou fazer. Ela mandou separar lá odres de vinho, mandou separar uma comida, uns presentes lá e foi de encontro a Davi. E ela também era humilde, porque ela chegou perante Davi e disse, meu senhor, perdoa a sua serva pelo marido que eu tenho. Não leva em conta a ignorância dele. E não ataque a minha família. Ela lutou pela sua família. Ela lutou pelo seu povo. E por causa disso, Davi, então, recuou. Falou, tá bom, eu não vou fazer isso. E ela, quando chegou em casa, o esposo, Nabal, havia feito lá uma festança e tudo mais, estava bêbado. Ela falou com ele? Não, ela esperou ele ficar bom. No dia seguinte, ela foi falar com ele e disse tudo o que tinha acontecido. E passou-se alguns dias, o Senhor pesou a mão sobre ele e ele morreu. E ela foi tida depois, Davi foi lá e tomou ela como esposa para si. Mas por causa da sabedoria de uma mulher chamada Abigail, a família foi poupada, ninguém foi morto, porque ela soube a hora certa de agir. Nesta noite, Deus quer levantar mulheres sábias, que não saiam falando logo na primeira notícia, mas que tenham a sabedoria de saber o momento certo de agir, porque a mulher sábia, ela constrói o seu lar, mas a tola a derruba, a destrói. A mulher sábia edifica o seu lar. E nesta noite nós temos aqui mulheres sábias que estão aqui reunidas em nome de Jesus. Caminhando agora para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus tinha um relacionamento também com as mulheres, que era aquele que veio para ser o Salvador. E ele andava com os pecadores, mas naquela época em que não se podia se relacionar com as mulheres, porque ninguém podia conversar assim à luz do dia com mulheres, porque era algo reprovável naquela cultura. Mas Jesus sempre se relacionou, tanto é que ele teve, ajudando no seu ministério, uma mulher chamada Maria, outra Joana e Susana. Mas nós temos 3 situações em que se destacam que ele teve uma aproximação com as mulheres, que é algo que nos deixa uma lição. A primeira delas foi com a mulher do fluxo de sangue, que está registrada em Marcos 5. A mulher, ela tinha uma hemorragia contínua, e as mulheres, segundo a lei, quando tinha o seu momento de fluxo mensal, ela tinha que se separar. Quem tocasse nela era imundo. A cama que ela deitasse era imunda. O lugar que ela se assentasse era imundo. Mas Jesus estava com uma multidão. Aquela mulher já havia muitos anos com o fluxo de sangue. Ela estava enferma, já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e eles não tinham resolvido. Mas de repente ela pensa consigo mesmo, eu não preciso nem pedir que ele ponha a mão na minha cabeça. Se eu tocar nas vestes, se eu tocar nos vestidos de Jesus, eu vou ser curada. E ela se aproxima, no meio da multidão, anonimamente, porque se a identificassem, ela podia ser banida daquele lugar, expulsa daquele lugar. Então ela se aproxima de Jesus e toca na orla de Jesus. E sai dali. De repente o Senhor diz assim, opa, alguém me tocou. Mas os discípulos, como que alguém te tocou? Olha a multidão que está aqui. Alguém me tocou de um modo diferente, porque de mim saiu virtude. O Senhor está aqui nesta noite.
Nós estamos aqui num número grande de irmãos e irmãs, mas o Senhor está aqui nesta noite e Ele sabe exatamente identificar qual é o seu problema. Você não está no meio da multidão como uma anônima, como um anônimo. O Senhor sabe exatamente qual é o seu problema e Ele quer que você o toque nesta noite e você vai receber a sua vitória. Aquela mulher foi curada de imediato. O Senhor também se deparou com uma viúva. O Senhor estava com uma multidão indo atrás dele, de repente ele se defronta com uma outra multidão que estava indo sentido ao contrário. A multidão que ia com Jesus era uma multidão que estava alegre. A multidão que vinha ao contrário era uma multidão que estava atrás, indo para um velório, indo para sepultar um moço que havia morrido. E aquela mulher, que é identificada como a viúva de Naim, chorava, porque aquele era o único filho que ela tinha. E o Senhor de repente parou e se compadeceu daquela mulher e ressuscitou o filho daquela mulher, porque o Senhor conhece os necessitados e Ele tem misericórdia e Ele socorre os que estão necessitados. Ele teve também um encontro com uma mulher chamada apenas como mulher samaritana. Aquela mulher que era desprezada pela sociedade, mesmo porque ela não era do povo judeu, ela era samaritana. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. E aquela mulher tinha uma vida que não era muito recomendável, porque ela já tinha tido 5 maridos. Mas o maior diálogo registrado de Jesus nos evangelhos é o diálogo com aquela mulher. O Senhor está vendo você, o Senhor tem prazer em conversar contigo, você não está relegado a um segundo plano. Por isso que é mentira do diabo de que a Bíblia é machista, porque Jesus sempre deu prioridade às mulheres. E eu quero caminhar aqui para o final, já que a nossa irmã Marília cantou sobre Raabe, eu deixei Raabe para depois. Raabe, a prostituta. Raabe é mencionada lá em Juízes, Josué capítulo 2, e depois capítulo 6, Raabe morava em Jericó, e o povo de Israel tinha que conquistar aquela terra, reconquistar a terra prometida, e os irmãos já conhecem, e já cantaram aqui nesta noite, havia uma muralha, mas Raabe faz um trato com aqueles espiões, aqueles espias, e diz assim, olha, poupem. Ela não pede para poupá-la, ela pede para poupar a família dela. Olha, poupe, se você ler Josué 2, você vai ver ela dizendo, olha, eu sei que Deus deu essa cidade para vocês, o Deus de vocês, que é Deus em cima dos céus, embaixo aqui na terra, Ele deu essa cidade para vocês, eu sei que vocês vão destruí-la, mas poupem o meu pai, poupem a minha mãe e poupem as minhas irmãs, os meus irmãos. O que isso nos ensina nessa noite? Você foi chamada para proteger a sua família. Você foi chamada para interceder pela sua família. Você foi chamada para colocar o seu joelho no chão e orar. Talvez você esteja pensando nessa noite, mas eu estou cansada de orar e nada acontece. Continue orando, porque o Senhor está ouvindo. Continue intercedendo, porque o Senhor está ouvindo. E Ele pode mudar o destino da sua família. Essa mulher que era relegada a um segundo plano, que era discriminada na sociedade, porque tanto em Josué, quanto no livro de Tiago e no livro de Hebreus, principalmente lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, você vai lá ver pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé fulano, pela fé ciclano, e de repente no versículo 31, você se depara, pela fé, Raabe escondeu os espias, e a sua família não foi destruída, ela não foi destruída, porque o Senhor é o Deus dos excluídos, é o Deus que pega aqueles que são os improváveis e usa-os. Se você abrir Mateus capítulo 1, versículo 5, na genealogia de Jesus, você vai ler lá no versículo 5, e Salmão de Raabe,
gerou a Boaz. Boaz, de Ruth, gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi, uma prostituta na linhagem do rei Davi. E se você conseguir continuar seguindo nessa genealogia, você vai ver que ela faz parte da genealogia de Jesus. Deus é o Deus dos excluídos, dos Deus dos improváveis, aquilo que o mundo rejeita, aquilo que o mundo acha que não vai ter mais jeito, Deus coloca em lugares especiais, Deus usa para a honra e glória do seu nome. E vamos voltar aqui para o texto que eu li nessa noite, eu quero encerrar aqui. Eu não sei o que você está passando, minha irmã. Eu sei, de algumas até sei. A irmã Vera está fazendo um procedimento semanal que é muito desgastante. Seus rins não funcionam mais. Faz hemodiálise. Está sendo ali consumida, porque é um processo muito desgastante. Quem mais está enfermo aqui nesta noite? Quem mais das irmãs aqui estão enfermas, que tem alguma enfermidade? Levanta a sua mão. Olha aí, quantas irmãs levantaram as suas mãos. Deus conhece a sua enfermidade. Deus sabe os momentos em que você chora, os momentos que você passa por situações que você acha que não vai conseguir. E Ele está exatamente dizendo isso nesta noite. Mulher, por que você está chorando? Porque você está chorando. E eu quero encerrar aqui nessa noite desafiando a você a se colocar na presença do Senhor e dizer o que tem afligido o seu coração e dizer a Ele: Senhor, é por causa disso, disso e disso. E Ele vai dizer para você: não temas, porque eu ressuscitei e eu tenho a vitória garantida para a sua vida. Queridos, muitas situações, nós vamos ter que lidar com elas até a nossa morte, mas o Senhor é poderoso para transformar outras, fazer milagres, curar, transformar famílias, resolver os conflitos, mas também Ele é poderoso para nos conduzir em vitória até o final, até o grande dia que nós estaremos na presença dEle para todo sempre. Vamos ficar em pé, queridos. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Feche os seus olhos aí por 2 minutinhos só. Nós vamos encerrar em 2 minutos, eu prometo para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor agora aquele que tem afligido o seu coração nessa noite. O Senhor está aqui, está perguntando: mulher, por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Eu estou aqui. Ela estava tão desesperada que ela não reconheceu que era Jesus, aquela mulher, Maria Madalena. Mas Jesus estava ali na frente dela. Por que você está chorando? Eu estou aqui. E Ele diz a mesma coisa para você nessa noite: eu estou aqui, eu estou aqui, não temas porque eu estou contigo. Temos que usar o Salmo que Davi deixou muito bem escrito: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós temos a garantia de que o Senhor está conosco. Mesmo que nós passemos por situações difíceis, o Senhor está com você, o Senhor está com a sua família. Se coloque como uma sentinela, como alguém que intercede pela sua família. Se coloque como alguém que se importa com a sua congregação. Se coloque como alguém que se importa com aqueles que não têm nenhum amparo, porque o Senhor quer resolver os seus problemas nessa noite para que você continue sendo uma grande bênção. Senhor, nessa noite nós queremos aqui te apresentar, Senhor, essas irmãs que levantaram suas mãos e que estão enfermas, ó Pai. Aquelas que levantaram as suas mãos também no início da mensagem que estão com problemas.
dos mais variados possíveis, Senhor, que estão preocupadas, que estão desgastadas, nesta noite, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada uma delas, ó Pai, que Tu possas, ó Pai, restaurar a saúde das Tuas servas, restaurar o ânimo, restaurar o vigor, Senhor, voltar a dar alegria, Senhor, aos seus corações, para que elas continuem sendo bênção onde elas estão. Muitas estão desanimadas, sem força, ó Pai, mas Tu és poderoso para restaurá-las nesta noite, para que elas continuem, Senhor, andando, Senhor, e Te servindo, e Te buscando, e sendo bênção, Senhor, aonde quer que elas estejam, Pai. Te pedimos, ó Pai, esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, queridas.